Olá, eu sou a professora Mariana, do Departamento de Ecologia da UFRJ, e bem-vindos a mais um seminário em Ecologia. No seminário número 11, nós vamos receber a professora Rita Portela, que é professora no nosso departamento, e ela vai falar sobre o impacto dos macacos pregos sobre o palmito jussara. Você vai encontrar mais informações sobre a professora Rita nos detalhes desse vídeo. Professora, está contigo. Oi, gente, boa tarde, bom dia, né? Boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo. Então, como a Mariana já me apresentou, eu sou a professora Rita, do Departamento de Ecologia. Só um minutinho que eu vou ver se eu compartilho a tela certa com vocês. Pronto. Então, como a Mariana já falou, né, meu nome é Rita Portela, sou professora do Departamento de Ecologia e eu vou falar com vocês sobre o impacto, né, de um herbívoro, que é o macaco prego, no caso, em um recurso-chave, que é o palmito jussara. Então, só um minutinho. Por que não quer? Então, esse trabalho ele tem um título, na verdade, um pouquinho mais do título dele, então, é Consequências em Cascata, né, pela Amanda dos Santos, do programa de pós-graduação em Ecologia, e pelo professor Rodolfo Dias, que é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, eu vou começar, esse trabalho está dividido em 3 partes, né? Uma parte que é uma contextualização teórica, onde eu vou falar alguns conceitos para vocês, conceitos como cascata trófica, defaunação e superabundância. Então, vou dar base para a gente entender todo o trabalho que eu vou explicar para vocês. Depois eu vou falar a segunda parte sobre a dinâmica populacional de longo prazo. Essa espécie de planta, que é uma palmeira, né, ela pode ter efeitos na regeneração florestal, que a gente testou na floresta. Então, o meu sistema de estudo, né, envolve uma palmeira, que é o Euterpe edulis, da família das arecáceas, uma paisagem fragmentada, onde eu estou trabalhando dentro de um fragmento florestal grande, em termos de Mata Atlântica, e um herbívoro, que é o macaco prego, que é o Sapágios nigritus. Então, para iniciar, eu vou dar algumas definições. Então, cascata trófica é definida como uma mudança causada por uma espécie em uma teia trófica que tem efeitos alternados em diferentes níveis tróficos, de consumidores nos níveis tróficos mais baixos no teia trófica. Defaunação é definida como a extinção de espécies ou declínio na abundância de animais, né, sempre espécies animais, e ela é uma das principais. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso do IB, que ele ilustrou muito bem para um livro que vai sair esse ano sobre a Mata Atlântica, uma floresta bem conservada, né, íntegra com a fauna e com a flora, e uma floresta que passou por um processo de defaunação, mas de perda da sua vegetação também. Então, a gente vai estudar florestas uma floresta que passou por esse processo de defaunação. E Paine, em 1966, ele fez um experimento numa comunidade, né, composta por descrita aqui, né, com essa teia trófica, onde existia uma espécie de estrela do mar, né, do gênero Pisaster, que era o predador de topo dessa comunidade, dessa teia trófica. E ele fez um experimento de exclusão de espécie. Então, ele tinha comunidades controles que estavam íntegras e comunidades que ele defaunou, né, tirando esse predador de topo. E o que ele encontrou
foi um impacto grande sobre a composição e a dominância de espécies nessa comunidade após a retirada desse predador de topo, quando ele comparava com o controle dele. E que essas comunidades, né, sem o predador de topos, elas se tornaram comunidades mais simples, ou seja, compostas por um grupo menor de espécies, onde espécies que foram competitivas superiores se tornaram mais abundantes e excluíram outras. Em outro trabalho, publicado, que é uma revisão, na verdade, publicado na Science em 2011, por Estes e colaboradores, ele fez toda uma revisão de como a ausência de tanto comunidades em ambientes marinhos, em ambientes aquáticos, como também em ambientes terrestres. Como no nosso caso aqui o estudo é num ambiente terrestre, eu trago aqui esses 4 exemplos que ele citou, né, onde a ausência de consumidores, sejam eles predadores de topo ou herbívoros, causaram mudanças na estrutura daquela comunidade, né, e mudanças que chegaram até mesmo no nível ecossistêmico, como no caso dessa letra C aqui, que foi a ausência dos lobos no Parque Nacional de Yellowstone, né, que fica nos Estados Unidos, que levou a mudanças na vegetação e levou a mudanças até em processos ecossistêmicos, como até mudanças no curso do rio. E Daniel Jansen, né, em 1974, já falava sobre as extinções das interações ecológicas e os possíveis efeitos em cascatas que podiam ser levados com ausências de interações, não necessariamente interações de predador de topo, mas qualquer tipo de interações sendo extintas numa comunidade poderiam levar a efeitos cascatas ali naquela comunidade. Então a gente já tem uma série de publicações relatando esses efeitos cascatas já colocados desde 74, né, pelo Jansen, como, por exemplo, os ratos invasores em ilhas, que impedem o recrutamento de espécies arbóreas nativas, né, que foi relatado num artigo publicado em 2018, uma baixa abundância de aves polinizadoras, né, que comprometeria a polinização e a produção de sementes e plântulas, e até mesmo a extinção e a baixa abundância de grandes dispersores de sementes, que também seriam aqueles animais que dispersam grandes sementes também, então estariam comprometendo a dispersão desse grupo de espécies vegetais, o que levaria a um agrupamento de plântulas, né, desses indivíduos recém-germinados embaixo da planta-mãe, levando a uma mortalidade maior por efeito dependente de densidade. E em comunidades onde os predadores foram extintos, né, ou onde por alguma razão os herbívoros se tornaram superabundantes, vários relatos já na literatura sobre esses efeitos cascatas, como esse excesso, né, essa superabundância de herbívoros levando a uma redução no recrutamento de plântulas, a substituição de espécies climáticas por espécies pioneiras nesses ambientes, a alteração da estrutura etária de espécies arbóreas, né, uma substituição de arbóreas também por gramíneas, alargamento de margens de rio com a redução do fluxo de água, e alterações nas dinâmicas ecossistêmicas, né? Então, vários processos ecossistêmicos também sofreram alterações mediante essa superabundância de herbívoros, muito provavelmente levados pela ausência desses predadores de topo. E esses organismos superabundantes, eles são classificados como realmente superabundantes quando ou eles ameaçam a vida do homem ou de um outro organismo, ou se eles são muito numerosos até para a própria população, a sua própria população, né, da própria espécie que está em superabundância, se eles diminuem a densidade de espécies que são importantes economicamente ou até mesmo esteticamente, e se eles né, se eles causam desequilíbrio no ecossistema. E a gente tem uma série não, na verdade, a gente tem alguns relatos já na literatura, principalmente sobre espécies de cervos na zona temperada, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e também para elefantes no continente africano. Então, esses são os organismos mais relatados na literatura como se tornando superabundantes em ambientes que sofreram algum desequilíbrio, muito provavelmente também pela ausência de predadores, mas existem outras causas também.
Então, o trabalho que eu vou aqui falar com vocês, ele tem, a base teórica dele é essa, que eu acabei de falar com vocês, né? Os conceitos principais são esses, e as predições que a gente pensou foi que a gente trabalha num fragmento florestal grande, em termos de Mata Atlântica, é um fragmento bastante grande, como vocês vão ver, mas é um fragmento muito isolado na paisagem. E nesse fragmento a gente tem um consumidor que é superabundante, que a gente já sabia, segundo a literatura, que ele tinha uma abundância muito grande ali. Então, o que a gente espera, o que a gente sabe, na verdade, né, e que esperava, é que a atividade animal ela pode afetar a dinâmica populacional e pode, inclusive, gerar um efeito cascata naquela floresta, afetando também, então, a regeneração florestal. Então, o que a gente espera é que a população de palmeira que eu trabalho, que é o Euterpe edulis, ele estaria diminuindo o seu tamanho por efeito da superabundância desse herbívoro, que é um consumidor, e que eu vou explicar mais para frente por que ele é um predador, e que ele estaria, então, impactando também na regeneração florestal desse ambiente onde a palmeira está sendo consumida. E isso, então, levaria a um efeito cascata nessa floresta, nessa comunidade. Então, a gente está testando aqui a hipótese da fragmentação, ela leva à defaunação e ela pode levar, então, a um efeito cascata nesse ambiente, nessa comunidade de estudo. Então, o meu sistema de estudo é um fragmento lotado de macaco, muito mais macaco do que um ambiente bem conservado, e o meu foco é na palmeira, que é o Euterpe edulis. Então, esse trabalho foi desenvolvido na Mata Atlântica, né, na Floresta Atlântica, do estado do Rio de Janeiro, né, ele fica cerca de 100, 120 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. É um fragmento grande em termos de Mata Atlântica, né, tem cerca de 5.000 hectares, mas ele é muito isolado na paisagem, tá? Então, o estudo foi feito nessas parcelas, né, que foram distribuídas dessa maneira, numa trilha dentro da reserva. As parcelas são de 30 e 30 metros e são 9 no total nesse estudo. Esse estudo foi feito, né, na Reserva Biológica Poço das Antas, né, e ela, segundo esse estudo publicado em 2006, ela tem um grau intermediário de defaunação. Para vocês terem uma ideia, as áreas classificadas como 1, elas têm altas densidades de frugívoros. E as áreas classificadas como 3, que seriam as mais defaunadas, elas têm baixíssima densidade de frugívoros. E Poço das Antas está numa classificação intermediária. Esse outro trabalho publicado em 2008, que foi feito também dentro da Reserva Biológica de Poço das Antas, ele estimou a densidade de algumas espécies de mamíferos, e uma delas era o macaco prego, que na época era Cebus nigritus, hoje é sapádios, e ele encontrou uma densidade de 66 indivíduos por quilômetro quadrado. E a gente pode ver que em outras áreas ele chega a ter 10, 17, né, indivíduos do primata, né, por quilômetro quadrado, e Poço das Antas teria 66, né, uma densidade bastante elevada. A planta estudada, né, o foco do estudo é o palmito jussário, é o Euterpe edulis. Eu tenho um exemplar pequenininho aqui atrás de mim. Ele é uma espécie de palmeira solitária, crescimento bastante lento, é uma espécie tolerante à sombra. E ele tem o seu palmito explorado, é um palmito doce, que foi explorado por muito tempo. Hoje ele só é ilegalmente explorado, ele não pode ser mais explorado em ambientes naturais, né, a não ser que seja plantação. E ele é uma espécie vulnerável à extinção pela exploração, mas também pela sua perda de hábitat. Então, a primeira parte, eu vou falar sobre a dinâmica populacional dessa espécie. Então, os indivíduos são, naquelas 9 parcelas que eu mostrei no mapa, né, os indivíduos são marcados, todos os indivíduos da espécie, né, do Euterpe edulis, são marcados por essas plaquetinhas de metal, são monitorados anualmente, desde 2005, e são medidas como diâmetro, altura, número de folhas, tipo de folhas, são medidos no campo para eu entender, né, como que é o desenvolvimento dos indivíduos ali. Então, depois que a gente vai para o campo, que a gente mede os indivíduos, a gente classifica eles em estágios ontogenéticos, que estão desenhados aqui, né, do mesmo aluno do IB.
E eles são classificados em plântulas, que são esses bem pequenininhos, depois a gente chama de infante, depois jovem, imaturo e adulto. E eu faço esse ciclo de vida para entender toda o desenvolvimento dos indivíduos, né? O crescimento deles, que é a passagem de um estágio para o outro, mas também existem regressões, diminuem de tamanho, de número de folhas, de diâmetro, até a fecundidade, que é a geração de, no meu caso aqui, de novas plântulas, né? Poderia ser frutos, mas no meu caso eu estimo como a quantidade de novas plântulas que aparecem. E eu traduzo depois esse ciclo de vida numa matriz populacional, onde eu tenho as taxas de transição, né? Que são esses crescimentos, permanências, né? E a tradução dessa matriz em taxas vitais está colocada aqui embaixo, que são as sobrevivências, né? E também crescimentos e regressões, mas que envolvem também, eu consigo ter o dado de sobrevivência. Então, esse é o Sapajos nigritos, né? Que é o macaco prego, que é o herbívoro, que ele é classificado, né? A gente encara ele como um predador, porque no caso ele é um herbívoro que come a planta, mas ele mata a planta no momento que ele se alimenta da planta, né? Então ele não come parte da planta, ele mata a planta de fato. Ele come parte dela, que é o palmito, mas a planta morre após o consumo desse palmito, porque é um meristema apical dela. E como eu disse anteriormente, ela é solitária, então ela só tem um meristema apical. Depois, para eu tentar entender o que acontecia, se isso era uma questão daquela parte da reserva, né? Se aquele grupo que ocorria ali, que era muito denso, eu marquei outras parcelas distribuídas pela Reserva Biológica Poço das Antas e fui também para uma outra reserva, que é essa que está nesse círculo vermelho, que é a Reserva Biológica União. A Reserva Biológica União tem quase 8.000 hectares, né? Cerca de 7.700 hectares. E eu, nessas duas áreas, né, em Poço das Antas, em outras áreas, né, fora da área onde eu já trabalhava, e na Reserva Biológica União, eu marquei 20 parcelas, somando, o total delas soma 1 hectare, e eu identifiquei todos os indivíduos que tinham um diâmetro que era mais do que 52 milímetros, né, um diâmetro maior do que 52 milímetros, são as preferências do macaco prego, né, esses indivíduos maiores, porque tem mais palmito. Então, eu identifiquei quantos indivíduos vivos tinham e quantos indivíduos predados tinham, para eu saber se essa interação ocorria de maneira mais ampla, mais geral, nessas duas, em outras áreas dentro de Poço, nessa outra reserva biológica. Então, o macaco prego sua densidade já tinha sido estimada pelo mesmo estudo de Poço das Antas, então o mesmo método, e ele também tem uma densidade alta quando a gente compara com as outras áreas, mas é cerca de metade da densidade de Poço das Antas. Mas mesmo assim é uma densidade alta comparada com outras áreas. Com relação à defaunação, o mesmo estudo também estimou esse índice de defaunação, né? E ele tem o mesmo índice, é a mesma categoria de defaunação que Reserva Biológica Poço das Antas. Então, os resultados. O que eu tenho aqui é mostrando, aqui a gente tem um número de indivíduos, né, os indivíduos vivos e os indivíduos que foram consumidos, que eu tinha evidências que foram no campo, né, evidências no campo que foram consumidos pelo macaco prego, que eu tenho um número de indivíduos nessas 9 parcelas que eu marquei. Então, a gente vê que desde 2005, que é essa primeira parte aqui do gráfico, onde eu tinha 839 indivíduos, até o ano passado, que eu fui no campo, né, estou para ir daqui a 2 semanas fazer uma nova amostragem, a gente viu um decréscimo linear no número de indivíduos vivos nessa área, nessa mesma área amostrada, né? As parcelas ficam amostradas, são parcelas permanentes. E a gente tem o roxinho aqui embaixo, é a flutuação, né? O número de indivíduos que eu tinha certeza no campo que tinham sido consumidos pelo macaco prego. Esse número flutua, né? Eu já tive anos como 49 indivíduos consumidos, né? De um ano para o outro, mas eu também tenho, agora, ultimamente, na verdade, né? Esse número tem se tornado bastante reduzido, mas porque a oferta de palmito é muito pequena, né? Então, eu tenho 26 indivíduos, ano passado eu tinha, 2 foram consumidos, né? Então, essa é a área, esse é um panorama geral em termos de tamanho de população. Aqui, o que eu tenho é uma estrutura populacional, né, ou seja, o número de indivíduos por
estágio ontogenético, que é aqueles que eu mostrei para vocês no ciclo de vida. Então, eu tenho aqui essa estrutura populacional dos indivíduos vivos e a estrutura populacional, que seria dos indivíduos que foram mortos pelo macaco prego. Aqui eu não tenho as plântulas, porque até agora eles não comem plântula, porque plântula não tem palmito, mas eles já comem a partir da segunda classe de desenvolvimento, né, que seriam os infantes. Então, essa é a estrutura deles vivos, e aqui a gente consegue ver que eles têm uma preferência pelos imaturos, tá? E pelos adultos também, mas uma leve preferência pelos imaturos, e eles começam, a partir de um dado momento, que esses imaturos, esses adultos, se tornam menos disponíveis na comunidade, eles passam a comer também os jovens. Tá? Então, existe até uma mudança no que eles estão comendo, né? Nesses estágios que eles estão comendo, por conta da oferta de recursos que tem ali. E aqui a cara, então, é facilmente identificado no campo, né? Quando eu vejo um palmito que foi predado pelo macaco prego, é muito simples de identificar, eu consigo ver, né? Tem um padrão muito diferente de uma exploração pelo homem. Eles ficam muito parecidos com a gente comendo banana, né? Desfolhando a banana. Algumas vezes a copa está inteiramente caída do lado do indivíduo que foi consumido, mas esse é o padrão mais comum dessas folhas estarem. Quando ele vai ficando velho, ele vai perdendo as folhas, a gente vê alguma coisa como essa. Então, aqui eu tenho 2 vídeos. Eu botei câmera trap, né, a cerca de 6, 7 metros de altura, fixada em árvores, né, virada para uma área que tinha bastante palmito. Não é a área onde eu estava trabalhando, é dentro da reserva biológica Palmito Jussara, né, o EPR2. E a gente pode ver aqui que tem um prego aqui tentando mexer na câmera, né, na câmera trap. E tem um outro lá do mesmo grupo, né, lá atrás. Daqui a pouco esse vai sair da frente, consumindo, desfolhando, então, o palmito para o consumo do seu meristema apical, né, para o consumo desse palmito mesmo. Então, ele está lá, quando ele chega no meristema apical, a árvore tem que ser alagada, ela tem que crescer quando vocês. No outro vídeo também, filmado na mesma área, né? Então, aqui, nesse momento que ele está nesse processo do palmito, essa parte que ele está consumindo ali embaixo, né, na base, é a parte que é o palmito, chama ele de predador, porque ele mata o indivíduo, né? Ele não é um herbívoro clássico, assim, que come as folhas ou que come flores até, né? Ele come um indivíduo inteiro. Como ele mata um indivíduo inteiro, a gente pode categorizar, né? Ele entra na categoria dos predadores. Então, eu botei essas câmeras lá em Poço das Antras, entre 2015 e 2016, né? Ficou 6 meses no campo. Eu filmei diversas vezes o macaco prego comendo os palmitos nessa área, né? Ainda tem bastante palmito, mas também já está passando por um decréscimo bastante grande a população, né, do palmito. Então, aqui é uma outra forma, uma outra ilustração para vocês, só para mostrar que esses macacos são tão danados, né, que até na placa a trilha de interpretação de Poço das Antas, né, que fica próximo ao alojamento e próximo à sede da reserva, tem uma placa explicando, porque o palmito jussara é uma planta que produz muito fruto, uma planta muito importante para a fauna, então está explicando, uma planta muito abundante também, e eles até essa planta que era a referente à placa, eles consumiram. Então, aqui a gente tem um gráfico sobre... Então, vou começar a falar um pouco das taxas vitais, né, e todos os resultados da análise matricial, né? Então, aqui é a sobrevivência, que a gente tem os estágios ontogenéticos no eixo X, e a gente tem os anos, que são as linhas, as cores. Então, a gente pode ver, quando a gente olha aqui para as plântulas, que é a sobrevivência da primeira classe, né, ela quase não se alterou, e
até ela é uma sobrevivência bastante alta, né? Plântulas, né? Esses indivíduos recém-germinados, geralmente são os indivíduos com a maior mortalidade dentro de uma população. E elas, em todos os casos, ela tem uma sobrevivência maior do que 50%, em todos os anos. Já quando a gente olha aqui a S5, que é a sobrevivência da quinta classe, que são os adultos, e até mesmo aqui da 4, que são os imaturos, a gente vê que ela tem um decréscimo ao longo dos anos, essas sobrevivências, né? O azulzinho é o primeiro ano de amostragem, é o primeiro intervalo de ano de amostragem, e a gente vê esses dois aqui, né? São os últimos anos de amostragem. Então, a gente tem um decréscimo grande na sobrevivência, levado principalmente pelo consumo do macaco. Esse outro parâmetro, que chama elasticidade, é um parâmetro populacional que representa para a gente um impacto de ou uma classe etária, né, um estágio ontogenético, ou uma taxa vital no lambda. O lambda é a taxa de crescimento populacional. Então, o quanto aquela taxa vital ou aquele estágio ontogenético impacta o lambda. Então, a gente vê que no início, né, esse aqui é o penúltimo ano do trabalho, dos dados apresentados aqui, a gente vê que a maior parte das vezes a elasticidade era bastante baixa para as plântulas, né, para a primeira classe, o que é muito comum, é um padrão que existe para organismos de vida longa. Então, morreu uma plântula ou morreu um recém-nascido, um filhote, impacta muito pouco na taxa de crescimento daquela população. E, para organismos de vida longa, e o palmito se inclui nessa, morrer um adulto impacta muito a taxa de crescimento daquela população, o lambda daquela população. Então, a gente viu que isso mudou isso tem uma alteração ao longo do tempo, essas elasticidades levado por uma alteração, um impacto muito intenso do macaco prego na população do palmito. Então, a gente tem aqui que as elasticidades se tornaram muito pequenas na sobrevivência dos adultos, né? Ela era bastante alta no início do estudo e também dos imaturos, né, nos primeiros anos de estudo, mas elas decresceram bastante porque essas classes desapareceram dessa população. E aqui é um outro parâmetro populacional também, estimado pelos modelos matriciais, que se chama distribuição estado estável, que ela representa assim, quantos indivíduos proporcionalmente tem em cada estágio ontogenético. E a gente vê também uma alteração nessa estrutura estado estável ao longo do ano. A gente tinha uma população que tinha, proporcionalmente, né, era estimado dela ter bastante adulto, bastante plântula, né, bem equilibrada, e a gente passou a ter, no último ano de dados que eu estou mostrando aqui para vocês, que é de 2014 para 2015, uma população dominada por infantes, ou seja, indivíduos muito pequenos, né? A gente tem ainda algumas plântulas, mas essas plântulas até nem são tão representativas, porque numa hora que os adultos não ocorrem mais, a fecundidade diminui muito, então você não tem recrutamento de plântulas da própria população ali, só plântulas vindas de fora. E aqui é a taxa de crescimento populacional, o lambda, né? E aqui são os anos. E a gente, quando tem um lambda em torno de 1, a gente tem populações que são estáveis. Então, quando o lambda é 1, a população está estável ao longo do tempo. E a gente tem estimativas aqui, esse lambda... Aí a gente fez uma estimativa de uma população, fez um cenário, na verdade, né? A gente pegou que é o vermelhinho, todos os indivíduos que eu tinha certeza que tinham sido mortos pelo macaco prego e retornei eles para as análises matriciais. Então, eu ressuscitei esses indivíduos e fiz um cenário ali onde os macacos pregos não existiam, não estariam consumindo ali. E no azulzinho são os dados reais de campo. Então, o que a gente vê principalmente aqui nos últimos anos, né, um impacto muito grande da presença do macaco prego na taxa de crescimento daquela população. A gente tem alguns anos aqui que mesmo a população num cenário sem o macaco prego, ela tem um lambda também menor do que 1, isso a gente está atribuindo a efeitos do El Niño e de Laninha, que essa é a floresta onde a gente estudou, Poço das Antas,
é uma floresta de baixada que ela sofre muito nesses períodos de El Niño e Laninha com uma seca muito intensa, o que dificulta muito o recrutamento do palmito nessas áreas. Então, a gente vê que o macaco prego, né, ele tem um impacto grande, né, um impacto também semelhante até a esses impactos dessas alterações climáticas. E aqui é o resultado daquelas parcelas adicionais, né, onde eu espalhei mais parcelas por Poço das Antas e também fui para a Reserva Biológica União. Então, o que a gente tem é que, em amarelinho, Poço das Antas, nesse avermelhado, né, tijolo, é a União. Então, aqui são os imaturos vivos, nessa outra parte são os imaturos consumidos, onde eu tinha evidência e certeza de que eles tinham sido consumidos pelo macaco. Que a gente tem os adultos vivos e os adultos consumidos pelo macaco, com evidências de que foram consumidos pelo macaco. E o que a gente tem é que Poço das Antas tem mais palmito, né? Tem mais euterpedures, as populações são maiores, né? A abundância dessa espécie é maior em Poço das Antas, mas o consumo do macaco prego também é muito maior. Quando a gente compara o consumo de imaturos, né, cerca de 38% em Poço das Antas da população é consumida, e aqui cerca de 10% na Reserva Biológica União. Para os adultos, a mesma coisa, né, o mesmo padrão, cerca de 25% dos adultos foram mortos, né, 25% daquela população, né, em Poço das Antas foram mortos pelo macaco prego, e na Reserva Biológica União, cerca de 6%. Então, é um consumo maior mesmo em Poço das Antas, apesar de ser um consumo, quando a gente compara com a literatura, bastante grande mesmo na União. Mas agora, então, essa mudança, né, na abundância do palmito, será que ela tem um efeito cascata ali naquela comunidade, né, da Reserva Biológica Poço das Antas, né, dessa floresta de baixada, né, dessa Mata Atlântica de baixada? Então, a gente testou isso, montando parcelas, né, em 3 áreas distribuídas em Poço das Antas, que são essas áreas que estão nesse mapa. Então, a gente tem uma área de alto consumo, onde os palmitos adultos não existem mais, que é a mesma área onde eu mostrei os dados de demografia. A gente tem uma área de médio consumo, onde agora os macacos pregos estão comendo esses palmitos, principalmente os imaturos e os adultos. E a gente tem uma área um pouco mais longe dessas outras, onde o macaco prego não está comendo. Ou comeu já 1 ou 2, mas é um consumo normal, natural, de qualquer tipo de floresta. E a gente analisou com essas 3 áreas, a gente montou parcelas nessas 3 áreas, são 4 parcelas montadas em cada, onde a gente está mostrando a demografia do palmito, a gente já mostrou a composição de arbóreas ali, mas os dados que eu vou mostrar para vocês são os dados de chuva de semente, os dados de abertura do dossel e da fenologia da palmeira, se a época de fenologia dela estaria influenciando na chegada de sementes vindas de fora. Então, os resultados. O que a gente encontrou para a abertura do dossel, a gente encontrou que as áreas de alto consumo, onde não tem mais palmito adulto, nem imaturo, e as áreas de baixo consumo, onde quase nenhum palmito é predado pelo macaco prego, elas têm o mesmo grau de abertura de dossel. Já as áreas que estão sendo consumidas agora, né, que seriam as áreas intermediárias, né, de consumo, elas têm um dossel mais fechado, né? O palmito, como eu disse lá no início, ele é uma espécie de subdossel, adossel, né, dependendo da altura da floresta. Então, a retirada dele provoca uma abertura. E a gente interpretou esses resultados aqui, já que a área de alto consumo é uma área onde já foi, o palmito já não está ali já há pelo menos 4 anos. Então, o subbosque cresceu. Na verdade, porque a gente estava tirando foto, já que a fotografia aérea, fotografia de dossel era tirada a cerca de 1 metro de altura do chão da floresta, era desse subbosque bastante denso. E na área de baixo consumo, esse subbosque já é mais ralo, mas o dossel mesmo da floresta era bastante fechado, né? Mais fechado. E no médio, como a retirada é recente, então a gente estava vendo essas aberturas de dossel. A próxima etapa agora é tirar essas fotografias numa altura maior do chão da floresta para a gente ter certeza disso, mas aparentemente é isso que está acontecendo, né? O subbosque cresceu nessas áreas onde o palmito deixou o dossel aberto pela morte
né, pelo consumo do macaco e a morte dele. E quando a gente olha como que as sementes bióticas, né, como as sementes dispersadas pela biota, né, pelos dispersores, pelos animais, estão chegando nessas parcelas, o que a gente encontrou é que, como a gente sabia o que tinha, quais eram as árvores, as espécies arbóreas, a gente sabia exatamente quem estava vindo de fora, quem são essas espécies que estão vindo de fora. E a pergunta era, o que influencia a chegada dessas sementes vindas de fora, né, trazidas pelos frugívoros, pelos dispersores, né, uma dispersão biótica. E o que a gente encontrou foi que a simples presença do palmito jussara, né, independente da abundância dele, né, que a gente testou aqui usando a dominância dele, mas a simples presença, ele existir nessas áreas, faz com que essas áreas tenham um aporte maior de sementes de dispersão biótica vindas de fora da parcela, então aumentando a riqueza, aumentando a diversidade dali. Isso é um forte indício de que ele é uma espécie-chave, né? Muito se discute sobre o palmito jussara, né? O Euterpe edulis é uma espécie-chave na Mata Atlântica, ele ocorre principalmente, mas ele ocorre também no Cerrado, mas a gente não tem nenhuma evidência ainda na literatura de que ele de fato é uma espécie-chave. E aqui essa é uma forte evidência de que a simples presença dele torna aquele ambiente, então, mais rico e que influencia, então, aquela comunidade. Quando a gente olha a fenologia, né, através dessas análises circulares, aqui são os meses, né, de janeiro até dezembro, né, então janeiro até dezembro, as cores, azul é a flor, tá, e a cor verde, laranja e vermelho são os frutos de verde até eles estarem maduros, então a área de consumo médio e a área de baixo consumo, né, de alto consumo não tem mais palmito, não tem como fazer essa análise. E a gente viu que esse período aqui, né, é o período que tem maior oferta de fruto de palmito, aqui para o médio consumo e aqui para o baixo consumo. Então é mais ou menos de dezembro até fevereiro, março, e aqui mais ou menos de janeiro, né? Dezembro já começa, mas é mais de janeiro até também mais ou menos março, onde tem uma abundância maior desses frutos do palmito disponíveis. E a gente vê que a chegada dessas sementes que são dispersadas via biótica, ou seja, por dispersores, pela fauna, elas chegam justamente no momento oposto ao que o palmito está com a maior abundância de frutos disponíveis. Ou seja, a fauna ela fica parada ali consumindo esses frutos. E quando esses frutos deixam de estar disponíveis, é que elas circulam mais pela floresta, inclusive nas áreas de ocorrência de palmito, certamente para procurar se ainda tem algum palmito ali com fruto. E nesse período é justamente quando chega a maior parte de sementes vindas de fora, né? Sementes bióticas vindas de fora, aumentando então a riqueza e a diversidade ali daquelas áreas. Então, como conclusão, o que a gente tem desse estudo? Né? A gente tem que a gente conseguiu identificar, né, um impacto bastante grande da fauna, né, de um organismo, de um herbívoro que pode ser classificado como um predador, porque ele mata a planta, e que ela gera, então, que essa é uma espécie importante naquela espécie, leva a um efeito cascata. E esse primata tem um efeito bastante grande nesse ambiente. Então, e será que a gente está vendo, então, um processo que a gente pode chamar de primatização, ou seja, uma superabundância de um herbívoro, de um mamífero de médio porte, né, que é o macaco prego, levando a impacto na demografia, na população de uma espécie de planta e um efeito cascata, então, na regeneração. Então, que esse ambiente pode ser identificado como um ambiente que está passando por um processo de primatização que pode levar a um efeito cascata nele. Então, como conclusão, a gente tem que as atividades humanas, né, que seriam a fragmentação e a defaunação, elas perturbam a comunidade animal com efeitos cascata, incluindo a dinâmica de populações e a regeneração de uma floresta.
Então, eu queria agradecer, não posso deixar de agradecer, porque estudos de longo prazo dependem muito dos órgãos de financiamento, né, como CNPq, FAPERJ, FAPESP, né, além dos meus ajudantes de campo, que são maravilhosos. E aqui está meu e-mail, para vocês tiverem dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo depois de assistirem essa aula. Eu estou lá no departamento de ecologia, junto com a professora Mariana, da disciplina de vocês, e qualquer dúvida e qualquer artigo desses que eu citei aqui, vocês podem me pedir. Obrigada, Mariana, pelo convite. Muito obrigada, professora Rita. Que bom assistir um seminário que está fora de um ambiente de gabinete. Deixa eu mostrar mais um palmito aqui, ó, tem um grandão lá em cima, porque não foi tão bom, aí eu resolvi mostrar o pequenininho que está aqui do meu lado. Maravilha, dá até para escutar os passarinhos. Então, pessoal, lembrando que se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. E para os alunos que estão inscritos na disciplina, a professora vai disponibilizar materiais complementares e vai haver uma atividade na plataforma educacional online da disciplina. Muito obrigada, professora Rita, e até a próxima. Tchau, obrigada, Mariana.